Pronto. Então, com certeza, o ritmo, não é, do domingo passado, de ter dado uma quebrada no seminário, fez algumas pessoas esquecerem, então estão um pouquinho atrasadas. Então acordaram, pularam da cama e estão vindo para cá. Mas que legal, né? Nós estarmos juntos nesse domingo. Os adultos, com certeza, com saudade do acampamento, não é? Mas a gente relembra um pouquinho do acampamento, domingo de manhã, né? Juntos, agrupados. Nós vamos, nessas próximas 6 semanas, e estava programado no calendário, vamos estar falando sobre o princípio de vida 3. E sempre a gente tenta fazer uma mesclagem no cronograma do seminário, nas matérias que são dadas, né? A gente trabalha o conhecimento, né, teológico, claro, quando se fala teológico também tem a parte da praticidade das Escrituras, mas estudamos as questões teológicas, aí nós tentamos pegar Novo Testamento, Velho Testamento, e também a gente trabalha aqueles pontos, princípios de vida, né, para nós pararmos e analisarmos, verificarmos as nossas próprias vidas e melhorarmos como cristãos, que esse é um propósito, é um objetivo nosso, e ao mesmo tempo nós estamos programados a sermos como Jesus, curte o que custar, né? Mas nós precisamos cooperar para isso. E princípio de vida trabalha exatamente isso, são aspectos que nós trabalhamos juntos, olhando nas Escrituras. O que é o princípio bíblico? O princípio bíblico é um ponto de vista de Deus a respeito de um determinado assunto, não é? O que Deus fala nas Escrituras em relação àquele assunto específico. E quando nós deixamos de observar esses princípios, aí acaba que nós vamos trazer alguns problemas para nós mesmos. Vai ter consequências da nossa desobediência. A violação desses princípios por ignorância ou por rebeldia vai acabar atrapalhando a nossa vida como um todo. E durante essas semanas nós vamos falar no princípio de vida 3, nós vamos falar sobre quais princípios, né? Vamos falar sobre depressão, sobre o princípio da paixão, sobre a preguiça e a acomodação espiritual. Sobre esses 4 aspectos nós vamos conversar durante essas próximas semanas que estaremos juntos. E o que é importante nós entendermos? Nós vivemos numa sociedade, e aí nós temos muito marcante a geração Y, que são aquelas pessoas que nasceram de 92 até o início dos anos 2000. Essas pessoas, e inclusive eu tenho observado isso no próprio meio dos nossos jovens, são aquelas pessoas que não foram contrariadas quando criança. E são pessoas mais mimadas. Se você dizer não para uma dessas pessoas, ela se contraria, não é? Fica extremamente chateada, porque quando criança não aprendeu a escutar não, e sempre foi tudo o que queria, não é? Aquela criança bateu o pé, birrenta, não é? Bateu o pé, eu quero. E para você ter uma ideia, essa geração é a geração que está entrando no mercado de trabalho agora, e é a geração mais complicada para lidar no mercado de trabalho, a geração Y, né? Por quê? Porque não aprendeu a ter disciplina quando criança. Aí você vai chamar a atenção de uma pessoa como essa, ela fica rebatendo, ela não aceita, porque ela não quer, não acostumou, não aprendeu a ser contrariada, a escutar não. E nós vivemos numa sociedade onde a disciplina, ou seja, o domínio próprio, cada vez tem sido deixado mais de lado. Mas por quê?
Vamos lá, para pensar comigo. Primeiro, a gente ensina a disciplina para a criança até os 6 anos de idade. Essa é a idade ideal que nós aprendemos, que as crianças aprendem a ter disciplina, autocontrole, domínio próprio, não é? De conseguir se controlar. Depois dessa idade fica mais difícil. Ensina-se isso para uma pessoa, depois da idade ensina-se, mas com mais dificuldade. Enquanto mais tempo passar, mais difícil se torna. Chega um ponto que não tem mais jeito. Não aprende mais. Já não tem mais como aprender. Agora vai sofrer as consequências da vida por não ter aprendido. Mas preste atenção. Nós temos o Espírito de Deus. O fruto do Espírito. Domínio próprio. É fruto do Espírito. Está na hora de você tomar as rédeas. E aí entra aquele versículo muito coerente que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser envergonhado. Isso é domínio próprio, autocontrole, domínio próprio. Nós estamos numa fase, e isso é marca dos últimos dias. Mas aí entra a questão da igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Nós estamos numa fase onde as pessoas não querem ser contrariadas, as pessoas estão dando vazão demais aos sentimentos. O jovem não consegue ficar longe de uma outra jovem. Aí a gente ensina na igreja a respeito de compromisso. A gente ensina na igreja, olha, quando você chega, 1 ano sem namorar com ninguém, gente, impressionante. Como tem gente que não consegue fazer isso. Impressionante. Aí fica cercando, não tem aquela coisa, não, a gente não está namorando, mas não sai de cima. Não tem isso? Não, a gente está namorando, mas todo dia vai na casa pegar. Não está namorando, mas todo dia está junto. Não está namorando. Isso é falta de domínio próprio. Sabe o que isso mostra no futuro? Essas pessoas que não conseguem ficar distanciadas agora, quando jovem, vão botar chifre no marido quando casarem. Vão botar chifre na esposa quando casarem. Porque são pessoas descontroladas emocionalmente. É isso. Eu não casaria. Pelo contrário. O que fez eu casar com a minha esposa, ela casar comigo, foi porque nós temíamos a Deus e nós víamos isso um na vida do outro. É isso que nós queremos. Por isso que nós somos felicíssimos. 15 anos de casados depois, não tivemos crise do 1º ano, a crise do 3º ano, a crise do 7º ano, não tem crise. Você entendeu? Porque nós sabíamos muito bem o que nós queríamos. Então, essa é a grande questão, é a geração que nós temos. E aí eu tenho até orado muito, e até disse para o Fred, nós temos que orar mais. Porque a gente vai começar a desconvidar. E vai dizer, se é difícil você obedecer esse pedido nos jovens, então você não precisa vir para os jovens. A gente vai começar a fazer isso. Eu vou começar a fazer isso. Desde de manhã, essa madrugada, eu dobrei meu joelho. Não dobrei meu joelho, mas eu orei por isso. Porque Deus me dá direção, sabedoria, porque nós estamos nos últimos dias e seriam dias difíceis, mas a igreja de Cristo não pode perder sua identidade, porque o mundo está perdido. E isso tudo é falta de quê? De controle, de autodomínio, de autocontrole. E é a marca, é aí que entra os pais tomarem as rédeas na educação dos seus filhos. Nós estamos programando para esse final de setembro, começo de outubro, uma palestra de educação de filhos, de educação de criança, porque tomar rédea, gente, o momento é esse. A conquista do mercado de trabalho pela mulher, é uma bênção, mas trouxe muitos problemas. Quem cria criança é a babá, é a TV, é a creche, é a vovó, é a titia, e pronto, indisciplinado, é isso que está acontecendo. Não tem autocontrole nenhum. Por quê? Não tem domínio próprio. E quando nós quebramos os princípios bíblicos, nós vamos ter consequências por isso. E nós vamos falar um pouquinho mais disso quando falarmos de paixão, porque o primeiro assunto que nós vamos observar
nessas nossas 6 semanas que começa hoje, é a respeito da depressão. Depressão. Mas por que que nós falamos isso? Por que que eu toco assim? Porque tudo está relacionado, em grande parte, à falta de domínio próprio. Domínio próprio. Mas vamos começar falando a respeito da depressão, que é um problema mais comum do que nós imaginamos. Alguns chamam a depressão do mal do século. Mal do século. Para você ver o tamanho do problema que se tornou tão comum na nossa sociedade, que nós chamamos, que é chamado por alguns de mal do século. Agora, nós precisamos entender, você precisa entender que existe um fator patológico, algumas vezes. Tem pessoas todas as pessoas, tem um grupo de pessoas que associam todo tipo de depressão à doença. Ou seja, se tem uma doença, tem uma raiz, tem uma causa. E se tem uma causa, então tem um fator patológico por trás. Desencadeou um fator patológico, desencadeou o problema e gerou uma depressão. Só que existem outros grupos, isso no meio psiquiátrico, isso no meio psicológico, que já acreditam, não, existem algumas depressões com fatores patológicos e outras que não têm fatores patológicos. São aquelas relacionadas ao âmbito emocional. E é dessa que nós vamos conversar, né? Porque, por exemplo, a questão da mulher, a mulher quando entra na meia-idade, naquele momento, naquela fase da menopausa, então é comum ela passar por problemas de depressão. Então, muitas das vezes, um erro que nós cometemos é dizer, não, isso é frescura. Isso não pode, isso não tem jeito não, isso aí não é coisa de crente não. Não, tem a depressão com fator patológico, como o caso de pessoas que precisam fazer reposição hormonal para equilibrar os hormônios e voltar ao humor equilibrado, né? Pela questão do fator patológico. Então é uma necessidade, uma questão de saúde física, e você precisa cuidar daquilo para regularizar. Então isso é mais comum do que você imagina. As mulheres, quando têm filho, já ouvi falar em depressão pós-parto, não é? Eu tenho certeza que você já presenciou muita gente com depressão pós-parto. Talvez você já teve depressão pós-parto. Foi uma mudança hormonal no seu organismo que gerou isso. Então isso é um fator patológico. E o fator patológico precisa ser cuidado, né, da forma correta, pelo médico correto, que vai trabalhar daquele problema. Geralmente o endocrinologista é o mais indicado a acompanhar esse tipo de pessoa, que ele vai fazer um exame para fazer uma medida hormonal para ver quais hormônios que estão faltando. E aí vai ser tratado de acordo com a necessidade. Mas nós vamos nos concentrar no outro tipo de depressão, aquela depressão que é causada por problemas da sociedade, problemas da vida, por situações que você enfrenta, que nós chamamos de depressão emocional. É dessa que nós vamos tratar. Aí essa sim é pecado, porque fugiu do seu controle. É você que tem que controlar. É você que tem que dominar. Aí você vai para o médico, só dão 2 remédios. Pondere e Rivotril. Só para deixar você grogue. Se você vai ao médico, ele só passa esses 2 medicamentos para você. Ele não está cuidando da sua depressão. E por sinal, o Rivotril, ele vai eliminando os neurônios. Vai deixando você mais tapado. Com o passar do tempo. Então você... Daqui a pouco está ficando assim naturalmente, sem tomar o remédio. Não funciona, não resolve. E às vezes os médicos
eles, em vez de investigarem, de procurarem, de ajudarem, eles passam Rivotril e Pondera. Ou Pondera. Um dos dois ou os dois. Esse aqui tu toma de manhã, esse aqui tu toma à noite. Esse aqui de manhã, esse aqui à noite. E você tem que mudar. Se você está nesse caso e está com um psiquiatra que está passando esse tipo de medicamento, procure outro psiquiatra, porque esse não é bom para você. E eu tenho experiência na própria família disso. A minha sogra com problemas de saúde e depressão, devido a todos os problemas que aconteceram. E o médico só passava Rivotril e Pandora. E a Janaína, minha esposa, disse, não, isso está errado, não tem como. Está doido. Vamos mudar de médico. E até que encontrou uma médica maravilhosa. Tirou o Rivotril e Pandora. A primeira coisa que ela fez, vamos tirar o Rivotril e o Pandora da sua vida. Mais de 10 anos tomando. E já estava dependente do medicamento. Graças a Deus que conseguiu tirar aos poucos. Sob orientação médica, foi tirando aos poucos e eliminou totalmente da vida dela. E passou outro medicamento totalmente diferente e estabilizou o humor e voltando ao normal. E todos aqueles problemas que tinham no passado, que o Pandera e o Rivotril não resolvia, foram sendo resolvidos. Existia também um fator patológico no meio, e isso também foi tratado. Então você tem que observar isso, porque veja bem, nós dominamos o nosso próprio corpo. Eu esmurro meu próprio corpo, faço dele meu escravo. É nós, isso é autodomínio. Não é se entregar a um problema, nós controlarmos, nós tomarmos as rédeas da nossa vida. Nós tomarmos a rédea da nossa vida. E quais são? Vamos observar um subtópico. Você pode colocar 1.1. E nós vamos falar agora desse 1.1, sentimentos associados à depressão. Sentimentos associados à depressão, e vamos olhar nas Escrituras, esses sentimentos, esses sintomas, que acaba tendo na sua vida, que são associados a esse problema, depressão. Eu quero olhar com você no capítulo 17 de Provérbios, versículo 2. Desculpa, bota o 18, 14, tá? Provérbios 18, 14. Pula um capítulo aí. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito abatido, quem o levantará? Nós vamos agora colocarmos uma série de sintomas que são associados à depressão. E é até importante você olhar esses sintomas para você poder observar na sua vida e ligar, acender a luz laranja, se for necessário. Atenção, a advertência. Vamos ver uma série de sintomas. Aí eu vou colocando os versículos do lado. Alguns nós vamos lendo, outros nós não iremos ler. Mas você pode ler depois na sua casa. Primeiro, semblante decaído. Semblante decaído.
E aí você pode colocar aí exatamente o semblante decaído que Deus encontrou na vida de Caim. Anote a passagem, Gênesis capítulo 4, versículo 6. Gênesis 4, 6. Semblante decaído, aquele rosto desfigurado, extremamente entristecido. E é comum, a grande questão é que nós não nos preparamos, até mesmo por vários motivos. Nós vivemos a geração de cristão do evangelho do positivismo, né? Tudo é bom. Pense, você é filho do rei, né? Tudo vai ser legal, tudo vai dar certo. Você é filho do rei, não vai ter problema nenhum. E nós vivemos esse evangelho, esse cristianismo. Também é um dos sintomas nas Escrituras, se nós olharmos minuciosamente, é um dos sintomas dos últimos dias. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, fala que fariam da obra de Deus de comércio. Está acontecendo. E nós não nos lembramos das palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo por vós. E nós vamos passar por dificuldades, vamos ter perdas na nossa vida, vamos ter problemas, vai bater o desemprego, vai chegar a doença, nós não estamos imunes a problemas. A grande questão é como nós lidamos com tudo isso, como que nós encaramos todas essas dificuldades. Ou nós vamos encarar da perspectiva de Deus, ou nós vamos agir conforme dá no nosso coração. Ou nós vamos fazer do ponto de vista divino, ou nós vamos nos desesperar e perder completamente as estribeiras. A esse ponto de semblante decaído. Segunda característica, segundo sinal, segundo sentimento, melhor, associado à depressão. Espírito abatido. Aí coloque aí esse provérbio que eu dei para você, do capítulo 18, versículo 14. Terceiro sentimento, tristeza profunda. Aí eu quero compartilhar com você Provérbios capítulo 15, versículo 13. Nesse tristeza profunda. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Olha o que diz: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. E quantas vezes você já não ficou, ou você já não presenciou alguém com o coração angustiado por um grande problema que estava enfrentando na vida? Ou a perda de uma pessoa querida, ou uma grande catástrofe, um grande problema ocorrido, e não gerou essa tristeza profunda, gerado por um coração angustiado, por não lidar corretamente com os problemas da perspectiva divina. Nós nos contradizemos. Nós cantamos a música e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou nós não amamos a Deus. É uma coisa ou outra. Ou nós nos contradizemos ou nós não amamos a Deus. Mas quando vêm as dificuldades, a primeira coisa que nós fazemos é perdermos o controle, é deixarmos de confiarmos em Deus, é deixarmos de esperar no Senhor, é deixar de ver a mão de Deus agindo. Em vez de nós perguntarmos: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Nós nos desesperamos. E aí começamos com as perguntas, os porquês, porquê disso tudo, porquê desse sofrimento, e gera a tristeza profunda, não é? E você é extremamente entristecido por um problema que aconteceu na sua vida e você não soube lidar com ele. Gera essa tristeza profunda.
Outro sintoma, outro sentimento associado: desespero. Desespero. Eu quero que você coloque aí nesse desespero o Salmo 42, versículo 11. E olha que é interessante que o próprio salmista fala. Eu quero que você entenda que sentimentos depressivos, eles vão acontecer na vida do cristão. São aqueles momentos de baixa, né, que você é surpreendido por um problema. Mas esses sentimentos depressivos, eles não podem se transformar numa depressão profunda. Ou seja, você vai ter que tomar as rédeas da situação. Aquele momento que você foi surpreendido, ninguém fica esperando, não é? Eu vou esperar, porque tal dia eu vou bater meu carro. Alguém fica assim, não, peraí, tal hora, tal dia eu vou bater meu carro, vou esperar. Aí você fica lá sentado esperando, vai ser hoje. Não, ninguém então, a gente é pego de surpresa. E naquela surpresa a gente fica entristecido, a gente fica com o espírito abatido, mas nós tomamos a rédea. Olha, quando nós olhamos esse Salmo 42, eu acho muito interessante. E o salmista fala: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador, Ele é meu Deus. E assim como o salmista, nós vamos ter aqueles sentimentos de baixa, aqueles momentos de tristeza, mas nós temos que controlar, tomar as rédeas, né? Não é assim, porque está assim tão abatido a minha alma. Está na hora de confiar e esperar em Deus, que Ele tem um propósito com todas as coisas. Ele sabe como ninguém o que é melhor para você. Você não sabe, mas Ele sabe. Ele sabe o que é melhor para você. O problema é que a nossa vida, nós olhamos as dificuldades na perspectiva humana. E como seres humanos, o que é que nós fazemos? Nós só conseguimos olhar o presente e lembrar do passado. Mas nós não sabemos o amanhã. Quando Deus olha nossas vidas, Ele olha como um todo. Desde o momento que você nasceu até o momento da sua morte. Deus não precisa da linha do tempo. Quem precisa do tempo é o ser humano. Se você observar, as estações foram criadas para o homem na criação, para poder se localizar, para poder saber tempos, estações, momentos. Deus não precisa disso tudo. E quando Ele vê a sua vida, Ele está olhando que isso que acontece hoje, que faz você ficar tão para baixo e deprimido, é apenas um ponto que está contribuindo para um propósito maior que vai acontecer lá na frente. Mas nós temos dificuldade de enxergarmos isso. É por isso que nós temos que dizer para nós mesmos: por que está assim tão entristecido a minha alma? Mesmo a depressão patológica, em alguns casos, cabe você tomar as rédeas. Deixa eu dar um exemplo para você. Minha esposa teve um aborto espontâneo recentemente. E um aborto espontâneo, nesses períodos que ela ficou longe daqui da igreja. O corpo se prepara para uma gestação. Não acontece. Então a perda, há uma bagunça hormonal. E em vários momentos eu percebi ela um pouco entristecida. Mas eu percebi ao mesmo tempo ela tomando as rédeas, ela controlando. Ela ali, não, eu preciso trabalhar, eu preciso levantar, eu preciso ir para a igreja. Eu dizia: não, calma, você vai no tempo certo, deixa você pelo menos recobrar a saúde física. Mas eu percebi ela tomando as rédeas, ela deixando, não deixando, dominando a tristeza que estava passando no coração dela. E ela me dizia: eu estou assim triste, mas não sei porquê. E eu sabia porquê, e ela sabia porquê também.
né? E era devido à preparação do corpo para aquela gestação que não aconteceu. E gerou tudo isso, mas ela tentando tomar, olha, você não pode se entregar, e nós vamos ver isso melhor no final. Se não der tempo hoje, na semana que vem, você não pode se entregar, você tem que combater, como o salmista mesmo falou, porque está tão triste assim a minha alma. É você dizer para você mesmo, acorda, ei, se controla. Aí volta para o que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo. Ou seja, é como eu acho melhor, não como os meus sentimentos desejam. É como aqui a minha razão diz que é necessário, não como os meus sentimentos desejam. Outro sintoma. Um pesado fardo. Pesado fardo. Vou já dar um texto para você desse pesado fardo. Versículo 4. Salmo 38, versículo 4. E a gente encontra muito nos salmos e provérbios porque são escritos poéticos, onde os sentimentos estão sendo explanados. E olha aqui nesse capítulo do livro de Salmos 38, versículo 4. Aí você vai entender o que é esse pesado fardo. Olha o que ele diz. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Eu não sei se você teve essa experiência de você saber o correto que deveria ser feito e você errou, você pecou. Mas você, com o Espírito de Deus, aí você fica extremamente entristecido, aquele sentimento de culpa. E é uma culpa, um sentimento de culpa que leva a uma tristeza, a uma profunda tristeza. É desse sentimento que Davi estava, era esse sentimento que Davi estava sentindo, porque esse salmo é um salmo de Davi. Era esse sentimento, por causa de um pecado que havia cometido. Sim, o pecado tem que levar à tristeza. E é por isso que nessas horas o diabo coloca na sua mente, ele aproveita esses momentos, coloca na sua mente, você não tem jeito. Você não presta. Tu não tem nem que ir lá para aquela igreja, porque você não tem jeito. Sinceramente, quem já teve esse sentimento? Eu já tive esse sentimento. Quem já teve esse sentimento? Isso mesmo. Aí ele coloca, você não tem jeito. Não, é nessa hora que você lembra de 1 João capítulo 1, versículo 8. Ele perdoou os seus pecados. Versículo 9, desculpa. Ele perdoou os seus pecados. Confesse. Dê a mão à palmatória. E abandone-o. Confesse. Dê a mão palmatória, esteja pronto para pagar as consequências. Foi um adultério, não adianta, enquanto você colocar para debaixo do tapete, você vai continuar com esse sentimento de culpa, aí você vai até cauterizar por um período da sua mente, mas você não vai viver em paz. Então, em vez de colocar para baixo, tira à tona, confessa, esteja disposto a pagar as consequências, mas tudo para ficar com uma consciência tranquila. Você paga as consequências, mas você vai ter paz de espírito. Uma vez eu conversei com um casal e foi tão legal a conversa. Ele disse, olha, chega, ele respirou. Estou me sentindo tão leve agora. Porque enquanto ele não falava aquilo, enquanto ele não botava para fora, ele estava um peso, era um peso sendo carregado, era um fardo sendo carregado. E não é bom ficar carregando esse fardo, confesse e resolva. Outro sentimento associado à depressão. Salmo 38, nesse mesmo 38, versículo 6. Olha o que ele fala. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Olha o que ele fala, encurvado e muitíssimo abatido. Então qual é o sintoma? Um peso insuportável. Esse é o sintoma.
Essa é o sentimento associado. Peso pode até ficar dentro desses pesados fardos, não é? Pode até ser bota parênteses dentro desse. Né? Esse peso insuportável, parecido com esse fardos pesados. Esse capítulo 38, você percebeu que é um capítulo muito interessante, onde descreve esses sentimentos de depressão que o próprio Davi estava sentindo. Olha o que ele fala aqui no versículo 17, para você ter uma ideia. Estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são mais poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. E olha o que ele fala nesse verso 18. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. E é interessante que quando nós olhamos esse salmo todo, nós vamos verificar que, inclusive, ele fala de a saúde física sendo abalada pela questão emocional. Né? E hoje nós sabemos que isso é um fato. A própria ciência explica isso hoje. Pessoas depressivas, a depressão, ela eleva uma série de problemas, entre eles a imunidade baixa. Você deixa de produzir, não é, uma boa imunidade devido a esses momentos depressivos. E Davi, no Salmo 38, ele relata exatamente isso. Devido à depressão, a saúde física estava sendo abalada. Para você ver como vai sendo elevado o nível de problemas. Então vamos ver agora um outro subtópico. Agora você vai colocar 1.2. Fatores que levam à depressão. Fatores que levam à depressão. Primeiro fator. Resposta contrária à Bíblia diante de certas situações da vida. Resposta contrária à Bíblia diante de certas situações da vida. Resposta contrária à Bíblia diante de certas situações da vida. Como, por exemplo, deficiência física. A pessoa tem uma deficiência física. E em vez de olhar para isso de um ponto de vista positivo, ela começa a ficar se lamentando, se entristecendo, autocomiserando. Por quê? Porque só eu. Minha esposa conta que quando ela fazia o ensino médio, tinha uma jovem que estava com ela na escola, que ela havia nascido com um defeito no braço. Na verdade, nos 2 braços. Mas ela ficava impressionada que a alegria dessa jovem era tão grande, que parecia até uma contradição diante daquilo. Mas é isso que Deus quer que você faça. Não são as circunstâncias que irá alegrá-lo. A nossa alegria está no Senhor, independente do que quer que seja. Nós olharmos da forma correta, positivamente. Um outro fator, dentro dessa resposta contrária à Bíblia, diante de certas circunstâncias, perda de emprego. A pessoa perde o emprego. Aí, em vez de buscar ver a mão de Deus diante de tudo aquilo, em vez de olhar os propósitos de Deus diante daquilo, o que Deus queria ensinar? Não, já se desespera.
A primeira coisa que passa na cabeça do homem: como é que eu vou sustentar a minha casa? Como é que eu vou comprar as coisas? Como é que eu vou dar o pão? Como é que eu vou dar o leite? Aí Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, quem alimenta as aves do céu? Elas não plantam nem colhem, contudo o Pai Celestial as alimenta. Olha as flores do campo, nem mesmo Salomão se vestiu como uma delas. Se Deus faz assim com elas, quanto mais com vocês, homens de pequena fé. Pequena fé, né? É a nossa confiança. Claro que a gente não vai ficar parado, sentado. Mas o problema é que a depressão faz isso, anula você. Em vez de você ir atrás de emprego, em vez de você ir atrás de solução, você fica anulado totalmente. Olhe da perspectiva divina, de como Deus quer que você veja. Morte de um ente querido. Morte de um ente querido. Você fica completamente perdido, desestabilizado. Perdeu a sua referência, aquela pessoa que você tinha como uma referência na sua vida. Não, levante a cabeça, você continua vivo. Ele foi para a glória, amém por isso. E agora você vai continuar a sua jornada. Um dia vai acontecer com você, se Jesus não voltar logo, se não voltar antes da sua partida, da sua morte. Olhe do ponto de vista correto. Em vez de ficar se lamentando: mas era o meu pai, pastor, era a minha mãe. Eu já vi pessoas que eram extremamente ativas na obra de Deus. O casal, o marido faleceu, o marido era pastor. Pronto, acabou a vida da mulher. Acabou, parou tudo. A pergunta que fica era: por causa dele ou por causa de Cristo que ela servia? Vamos continuar a vida. Nós não entendemos os propósitos de Deus. Nem todos vão ficar claros para a gente aqui. Talvez aqui ainda, com o passar do tempo, você entenda. Mas uma coisa é certa: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe da perspectiva bíblica. Claro, você vai se entristecer, você vai ficar com o coração triste, mas você tem que tomar as rédeas e continuar. A nossa caminhada continua. A missão só acaba quando Jesus volta ou quando nós partimos desta vida para nos encontrar com Ele. Outro problema comum, que as pessoas acabam se deprimindo por não ter resposta correta, né? Desse ponto que eu estou colocando para você: quebra de relacionamento. Quebra de relacionamento. Relacionamento se rompeu. Olha, isso está dentro ainda, tá? De resposta contrária à Bíblia diante de certas situações da vida, tá? Estou dando exemplos para você. Tudo bem? Estou dando exemplos para você. Quebrou o relacionamento. Pronto. Se desespera. E é muito comum, principalmente, sabe quando? Isso quando acontece no meio dos jovens. Quando já teve sexo. Porque parece que uma parte ficou. Deus deu sexo para ser a liga da relação conjugal. E quando acontece isso antes do casamento, aí fica com aquele sentimento de culpa. Agora eu não posso terminar porque você está conectado. Por isso que Deus deixou isso para o casamento. Aí fica de coração partido. Eu conheci um caso de uma pessoa. Na verdade eu não presenciei, né? Chegou até mim. Eu achei muito interessante. Ele havia sido criado dentro da igreja. Criado no temor do Senhor. Filho de um missionário que era muito ativo no país dele. E aí ali casou com uma filha de um pastor. Se guardou, né? Se guardou para o casamento. E com 1 a 2 anos de casado, ele percebia que agora a esposa não estava correspondendo, né? E ele achava que era normal, adaptação, se ia passar, mas não correspondia. E não fazia por onde. E deixou ele. Deixou para viver com uma outra pessoa. Olha a cabeça dele como é que não ficou. Imagina a confusão. Você se guarda para uma pessoa,
você é extremamente fiel a Deus, esperou aquele tempo todo para casar com a pessoa que você julgou se acerta, e depois você pega um chute, e agora? Tinha tudo para ficar deprimido, desesperado, abandonar, se sentiu coitadinho. Não, ele usou tudo isso para aproximar mais de Deus. Agora, olha o pensamento dele: o diabo quis acabar comigo, agora eu vou ser mais ainda, eu vou fazer mais ainda. E me contaram, quando me contaram essa história, que depois disso ele fundou umas 8 igrejas, porque ele usou tudo isso para criar forças e servir mais ainda a Deus. Nós não podemos deixar os problemas neutralizarem. A depressão neutraliza você. Não é porque você foi abandonado, não é porque aconteceu um adultério, que agora você vai chutar o balde. Não. Tome. Olhe na perspectiva bíblica. O que Deus quer ensinar com tudo isso? Como Deus quer que nós reajamos a isso? Descansando no Senhor. Não é fácil, mas é uma disciplina mental que você vai ter, de você colocar nas mãos de Deus e descansar nele. O sentimento não é esse que você tem, mas você vai forçar os seus sentimentos a fazer o que é necessário. É isso que o apóstolo Paulo quer falar quando diz: eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. É exatamente isso. Se lidar bem com isso, com dificuldades financeiras. Você já viu quantas pessoas se matam por causa de dificuldades financeiras? Eu lembro que há 6 anos atrás, um empresário aqui em Manaus se matou, até conhecia uma pessoa da família dele. E aí ali a pessoa abriu para mim: não, ele se matou porque a dívida era muito grande. Como se fosse resolver. Nós temos que olhar os problemas como uma oportunidade de nós amadurecermos, não de nós sermos neutralizados. Isso é olhar do ponto de vista de Deus. Acidentes. Eu estava vendo uma reportagem bem rápida nessa semana sobre um atleta paralímpico americano, que no ano de 2012, recentemente, 2012, ele sofreu um acidente que as 2 pernas foram amputadas. Ele fala que ele encontrou no esporte ele encontrou a luta, a determinação de vida dele. E desde 2013 ele começou a se preparar para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Foi campeão olímpico, no levantamento de peso. Porque não ficou jogado, não ficou se entregando, pelo contrário. E isso é agir de forma correta. Porque é assim que Deus quer que a gente resolva. Um problema muito comum dentro desse ponto que eu estou conversando com você são traumas da infância, abusos. Isso ainda está aqui, tá, gente? Dentro desse ponto. Resposta contrária à Bíblia diante de certas circunstâncias da vida. Traumas de infância, abuso. É muito comum mulheres que foram abusadas, quando criança, carregarem esse fardo como um peso pelo resto da vida. Primeiro, elas acham que têm culpa em tudo aquilo que aconteceu. Eu falo isso para você porque mais ou menos uns 3 meses atrás, eu aconselhei um casal, e esta mulher veio comigo em prantos exatamente por esse problema. Ela carregava aquele peso lá da adolescência dela, quando ela tinha sido abusada por um bandido, que fez mal a ela, e carregava aquele peso, E a primeira coisa que eu disse para ela: olha, você não teve culpa disso. Tira a culpa das suas costas. Não carregue esse fardo, porque isso não foi culpa sua. Você foi vítima de uma situação, de um bandido que fez mal a você. Mas a pessoa carrega aquela culpa e traz para a vida toda. E eu já vi casos de pessoas que não conseguiam ter relações sexuais com o marido direito por causa da culpa que carregavam lá da infância, do mal que tinha sofrido. Não carrega essa culpa. Você não entende hoje o porquê que aquilo aconteceu, mas nós não temos que deixar de entender que tudo coopera, irmãos. Pastor, como é que pode cooperar isso? Nós não sabemos hoje,
Mas lá na frente você vai entender. Talvez Deus usou isso para fazer de você uma mãe mais cuidadosa. Porque o maior culpado disso são os pais que não protegeram. Talvez Deus permitiu isso em você hoje para evitar que aconteça com a sua filha, com seu filho lá na frente. Então esteja presente, seja extremamente cuidadoso. Não deixe em qualquer lugar, você é que vai cuidar, não uma outra pessoa. Eu conheço uma pessoa que tomou essa decisão, tirou essa lição. A lição que ela tirou foi essa: eu não vou querer que aconteça com os meus filhos o que aconteceu comigo. Eu vou fazer diferente. Então talvez essa seja a lição, essa seja a decisão que você tem que tomar. Mas não deixe, não fique carregando. Olhe, conforme Deus quer que você observe. Fatores que levam à depressão. Primeiro que nós olhamos, a resposta contrária à Bíblia diante de certas circunstâncias da vida. Dei vários exemplos para você. O próximo fator, agora sim, é o próximo fator que leva à depressão. Desobediência bíblica. 2 pontos, eu vou dar vários exemplos para você. Desobediência bíblica, eu coloco 2 pontos, que aí eu vou dar vários exemplos. Primeiro exemplo, a alimentação incorreta. Alimentação incorreta. Você percebe? Gente, a gente não precisa ser pesquisador não, tá? Para nós deduzirmos algumas coisas. Pare para pensar. Nós nunca tivemos tanto caso de câncer como nós temos nas últimas décadas. Nunca tivemos. Impressionante, não é? Está tudo associado à nossa alimentação. E o que você tem que entender é que a alimentação, ela é importantíssima, né? E o grande parâmetro é, tudo que Deus criou é bom. E o que o homem criou fica com o pé atrás. Esse é o parâmetro interessante. Eu estava vendo um comentário dos transgênicos. Achei muito curioso esse comentário. E diziam o seguinte, que nos últimos anos teve um sumiço das abelhas. A quantidade de abelhas diminuiu drasticamente nos últimos anos. Essa era a origem do título, né, do assunto que fez esse comentário. Aí uns grupos foram observar os comportamentos das abelhas. E eles perceberam que esse sumiço se deu em área onde havia sido plantado muitos transgênicos. Aí foram pesquisar nessas áreas. Aí eles perceberam, porque a abelha faz o seguinte, ela sai do casulo, né? Ela dá uma girada ao redor do casulo. Por que ela faz isso eu não sei, mas sei que ela vai e volta certinho. E parece, o que demonstra que isso tudo é ela pegando as posições, né, as coordenadas, para que ela volte para o mesmo lugar depois. E essas abelhas, nessas regiões transgênicas, elas conseguiam fazer isso aqui, e aí alguns acreditam que está baseado na posição do Sol, né? Elas montam as coordenadas para ir e voltar para o mesmo lugar depois. Ela conseguia fazer isso aqui, mas elas não conseguiam retornar para o mesmo lugar, para a colmeia. Interessante, não é? É interessante isso? Por que a alimentação pode estar associada? A alimentação ela influencia diretamente na produção hormonal. E nós precisamos de um equilíbrio hormonal para nós vivermos de maneira saudável. E a depressão, um dos fatores, uma das causas da depressão é a diminuição de certos hormônios. Levam à depressão. E é impressionante como essa geração, não é de agora, tá? Gerações antigas já do fast food, uma ideia americana. O fast food, comida rápida,
Como está acabando com a sociedade. Está acabando com a sociedade. Então, a alimentação incorreta pode levar à depressão. Outro dentro desse ponto, desobediência bíblica, excesso de trabalho. Excesso de trabalho. E nós somos uma sociedade que trabalha. E o chefe quer que você trabalhe mais. Aí quando aparece um feriado e você diz, eu vou para o acampamento. Não pode. Não é assim que nós vivemos? E não tem tempo de descanso. Essa é a questão, excesso de trabalho e falta de descanso. Falta de descanso. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e eu ensinei para ela um princípio bíblico. Ela disse, eu não preciso descansar. Aí eu falei para ela, por que Deus criou o 7º dia? E Deus criou o 7º dia para o homem. Para o homem. É porque Ele estava estabelecendo um princípio. Nós temos que parar um momento e descansarmos. É isso que Deus estava ensinando. Se você não tiver isso, você não vai aguentar. É parar um momento, descansar. Nós, sim, temos que trabalhar, mas tem que ter um dia onde você vai conseguir acordar um pouquinho mais tarde, ou você vai dormir um pouquinho mais cedo. Nos períodos que eu não tinha um Fredson comigo aqui ajudando na igreja, que eu tinha que cobrar o escanteio, cabecear, agarrar, e depois ser o gandula pegando a bola. E naquele dia que a gente estava de obra, de construção na igreja, tinha que estar lá o tempo todo. Toda hora, não podia sair, e não tinha uma equipe boa que pudesse ajudar e tudo mais. Meu descanso era segunda-feira. Segunda-feira eu não jogava bola. Eu saía da igreja aqui 6 horas, 5 horas, eu ia correndo para casa, cama. 8 horas eu estava dormindo. Aí eu conseguia acordar cedo, disposto, renovado, descanso. Se você quebrar esse princípio, você vai ter problemas. Descanso. Você tem que ter, e você tem que se disciplinar para isso. Um momento para descanso. É questão de disciplina, você se disciplinar. Outra desobediência bíblica. Falta de exercício físico, aí vai pegar todo mundo. Sedentarismo. Quantos se acham sedentários? Ô Vlad, cadê o Vlad? Me diz uma coisa, Vlad. O Vlad é professor de educação física, não é? Vlad, quantas pessoas começaram no personal com você? No funcional? Quantas começaram? Primeiro dia, quantas começaram? Eu lembro que tu ficou sorrindo de orelha a orelha. 20 começaram? 20 começaram? Mas deu mais do que esse primeiro dia, não foi? Deu, mas vamos lá, 20 começaram. Vamos dizer assim, 20 veio a partir da segunda semana. Porque na primeira semana deu mais 80. Que tu não tinha nem lugar ali para ficar, umas 60, não é? Não foi isso? Vamos botar 20. Quantas tem hoje? Quantos? 30? Aumenta. Ele nem sabe. Ele nem sabe. Então, letra C, nós estamos falando, seria pensamentos e hábitos. Pensamentos e hábitos mentais não bíblicos. Por exemplo, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em perdoar e pedir perdão. Enorme. Nós temos que aprender uma coisa, olha, a gente perdoa. Perdoar é um hábito que nós desenvolvemos, mesmo que a pessoa não pediu perdão da gente. A gente perdoa por Cristo. E é impressionante como isso atrapalha a vida das pessoas, né? E aí tem essa dificuldade. Aí essa falta de perdoar
Não é? Porque também tem gente que tem maior dificuldade de pedir perdão, né? Pedir perdão. Aí a pessoa precisa pedir perdão. Sabe como é que as pessoas pedem perdão? Dando presente. Em vez de me perdoa. Isso é muito comum no casamento, não é? Aí começa a agradar o cônjuge. Em vez de dizer, olha, me perdoa, eu errei, eu pequei. Em vez de dizer isso, compra presente, lembrancinha. Eu comprei negócio para ti. Não, aprenda. Essa palavra é mágica. Essa palavra é mágica. Me perdoa. É impressionante. Como ela é mágica, ela tem um poder de mudar muita coisa no seu relacionamento, não apenas conjugal, mas também no seu relacionamento com seus amigos, com seu grupo pequeno, e às vezes o irmão até sem querer, não é? Sem querer, às vezes fala uma coisa, aí você fica com aquilo guardando. Não, meu irmão, não faça isso não. Não faça isso não. Né? Tá tipo o irmão que chegou com o pastor, depois de 2 anos, pastor, eu quero pedir perdão do senhor. Pastor, por quê? Porque eu estava com raiva do senhor durante 2 anos. Aí, pastor, por quê? Porque o senhor falou de mim lá na mensagem. Quando, rapaz? O senhor contou a minha história. O pastor nem sabia que ele estava com aquele problema. Contou, deu um exemplo, quando acontece isso, né? 2 anos com raiva. Não, nós não podemos ser assim, entendeu? Nós temos que ser pessoas mais fáceis. E até mesmo na nossa relação de amizade, né? Mesmo que a gente às vezes acha, poxa, não é bem assim, tenha um espírito perdoador. Porque isso transforma-se numa amargura. Olha o problema, você começa a remoer, fica ruminando aquilo, mastigando o tempo todo, lembrando aquele desgraçado. Eu pego, desconto. Aí você vai dormir pensando, olha, você passa mais tempo pensando no desgraçado do que descansando em Deus. Não adianta. Aí você fica pensando, aí você acorda pensando. Meu irmão, libere perdão. Mesmo se a pessoa não perdoa você. E bola para frente. Nós temos que exercitar esses pensamentos, né? Eu já contei para você a minha história quando eu servia. Eu já contei, não contei? Então não vou contar mais não, deixa para lá. Eu com raiva do meu comandante porque ele foi injusto comigo. Eu nunca gostei de chamar a atenção, eu não dava motivo, não é? Eu peguei uma esculhambação sem motivo. Aí eu fiquei chateado com aquilo. Aí eu disse, não, Senhor, eu tenho que perdoar, Senhor. Eu tenho que, a pessoa manda eu perdoar, eu tenho que perdoar. Aí quando estava perdoando, chegava um filho do capeta, olha. Estou sabendo o que ele fez contigo. Vem tudo de novo na mente, vinha, olha. Tudo de novo, não, nós temos que controlar. Aí eu criei uma estratégia, porque era impressionante. Quando eu estava conseguindo me livrar, quando eu passava assim um dia sem pensar no cabra, entendeu? No capeta. Quando eu passava um dia sem pensar nele... Aí depois de 2 dias, no segundo dia lá vinha alguém. E aí, tu já superou aquilo? Como é que tu tá? Aí vinha tudo de novo, meu irmão, tudo de novo. Aí eu tinha que criar uma estratégia. Quando alguém vinha, não, para, meu irmão, já foi perdoado. Deus sabe o que faz. Aí isso foi me ajudando a controlar. Mas você tem que aprender, não fique remoendo, porque você remói, aí aquilo fica dentro do seu coração, né? Olha o mal que você faz a você mesmo, a amargura é um veneno que você toma contra você mesmo, porque o mal vai fazer para você. Já ouviu falar em gastrite nervosa? Pois é ocasionada disso. Vai fazer mal, porque é impressionante, o nosso corpo, ele é um organismo que ele funciona de acordo com o momento, os níveis de estresse, de raiva, libera, né, alguns hormônios prejudiciais. Então nós precisamos controlar isso na gente, é nós que temos que controlar, entendeu? É você que tem que tomar as rédeas, então você tem que controlar os seus pensamentos. Aí as pessoas querem controlar os pensamentos assim, eu não vou mais pensar nisso, já está pensando. Aí você está pensando naquele camarada que fez raiva para você, não é? Aí eu não vou pensar mais nisso, já está pensando nele. Você tem que renovar a sua mente. Quando a Bíblia fala em renovar a sua mente,
É você transformar, você começar a pensar em coisas boas em vez de coisas ruins. Eu vou dar 2 exemplos para você. Primeiro exemplo, é um pensamento pecaminoso, depressivo ou algo parecido, começa a relembrar os versículos do Festival da Palavra. Começa a relembrar. Mas pastor, vai engatar. Claro, é normal, vai engatar. E todo mundo engata. Nunca mais você relembrou, aí você pega a Bíblia, vai lá, abre a Bíblia. Efésios. Foi isso mesmo? Eu já estava confiando com o ano passado, o Sermão da Montanha. Não, Efésios. Aí vai lá e relembra. Outra dica para você. Eu tenho um amigo, não vou dizer que é meu amigo, mas teve uma pessoa que eu trabalhei com ela há muito tempo atrás, e essa pessoa me fez raiva. E aquilo foi muito ruim para mim naquela época. Aí todas as vezes que eu começava a pensar, isso é uma boa dica no seu relacionamento conjugal e nas suas amizades. Aí quando eu me pegava, olha o exercício que eu pratiquei. Quando eu me pegava pensando num defeito daquela pessoa, eu combatia com 2 qualidades que ela tinha. Às vezes eram simplesmente as 2 qualidades, mas eu combatia com elas. Aí quando eu pensava, não, mas ele é um cara legal, olha, ele é assim. Ele se importou comigo, olha o que ele fez. Isso me ajudou a não desenvolver um sentimento de aversão. Eu tinha motivo para ter uma aversão? Tinha. Eu tinha motivo, mas não era isso que Deus queria. Não queria que eu tivesse uma aversão ao meu irmão. Deus estava usando aquela circunstância, é isso que nós temos que aprender. Deus estava usando toda aquela circunstância que não era muito boa, que era desagradável, para que eu crescesse. Para fazer de mim um servo melhor. Então eu não podia desenvolver um sentimento de aversão. Eu tinha que olhar para a mão de Deus. Era Deus que estava agindo. Aquilo que Davi fez com Simei. Foi com Simei? Que ia lá perseguindo ele. Ele lá em cima. Maldito, toma! Está vendo? Quando estava fugindo de Absalão. Quem lembra dessa passagem? Davi fugindo de Absalão, atravessou, né, ali o riacho, aí Simei atrás, que era descendente de Saul. Toma, foi tomar o governo de Saul. Olha o que aconteceu contigo. Quem conhece a passagem? Aí o que foi que Davi falou? Que ele queria matar o cara, não é? Eu mato o pastor. Eu digo, mata. A vontade humana é essa, não é? E você acha que Davi não teve essa vontade? Eu mato Davi. Mata, detona, decapita. Tira tronco, tira braço, tira tudo. Mas Davi fez o quê? Se ele fez isso porque Deus permitiu. É essa perspectiva que nós temos que ter, irmãos. Para a gente não criar amargura, ressentimento. Deus usa as pessoas, mesmo como nós não gostaríamos, nós não queríamos, para moldar a nossa vida. Então, em vez de você ficar remoendo, desenvolver um ressentimento, desenvolver um rancor, você começa a pensar da forma correta. Espera aí, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando na minha vida através disso tudo. Perdoe, mesmo não tendo sido pedido perdão de você. Perdoe. Não carregue o fardo do ressentimento, da mágoa. Não carregue, perdoe, porque isso leva a uma depressão. Então aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Agora vamos observar. Eu já falei para você de 2 subtópicos, né? Primeiro subtópico, sentimentos associados à depressão, não foi? Foi isso primeiro? Segundo, 1.2. Princípio, 1.2. Fatores que levam à depressão. Agora 1.3. 1.3. 1.4, né? É 1.3. Tu anotou uma coisa demais aí, é 1.3. Então esse tem 1.4, tu anota outra coisa aí. Depois tu pega com o teu vizinho. 1.3, consequências da depressão. Consequência da depressão.
Primeira consequência. Grande chance de cair em pecado escravizador. Grande chance de cair em um pecado escravizador. Você podia colocar entre parênteses, vício. Então, olha só o problema. Então, chance de cair no pecado escravizador, não é? Bota entre parênteses também, que podia ser colocado como vício. Quantas pessoas não são viciadas a um medicamento? Impressionante, gente. A um medicamento por causa de uma depressão. Eu estava conversando com um psiquiatra, ele me contando que as pessoas são viciadas em Rivotril. Eu conheço uma pessoa viciada em Rivotril. Ela começa, quando a hora que ela não toma, ela começa. Sério, de coração, não estou brincando não. E assim, eu via, essa pessoa num tempo frequentou o mesmo grupo de oração que eu. E ela ficava viciada em Rivotril. Por quê? Porque não aprendeu a lidar com os problemas da vida, aí gerou depressão. Em vez de tratar a depressão, está tratando o sintoma dela. O sintoma, aí foi para o Rivotril. E essa pessoa, ela não dorme. Não dorme. E mesmo com o Rivotril, ela fica assim, ó. Eu não consigo dormir. Eu tomando 3 pílulas de Rivotril. E o marido dela, pastor, não sei o que eu faço. Na época ele me falou isso, eu não sei o que eu faço. Porque ela não dorme nem deixa eu dormir. É um vício, porque foi um problema que não foi resolvido, né? É impressionante, gente. Aí voltando, a psiquiatra me falou que pessoas são viciadas em Rivotril e é difícil de tirar, tem que diminuir as medidas aos poucos. Ela me contando, ela compartilhando comigo, diminuir aos poucos. Aí ela passa para conta-gota, da pílula para conta-gota. Aí começa a diminuir as gotas aos poucos, uma semana tantas gotas, na segunda semana diminui mais gotas, até a pessoa conseguir se livrar. Um pecado que gerou um vício, gerou um problema. É impressionante. Recentemente, numa farmácia da cidade de Manaus, uma farmácia pública dentro desses hospitais, no tempo que tinha remédio, porque hoje não tem mais, não é? No tempo que tinha medicamento. Chegou um cara com um revólver, porque queria remédio controlado. Queria medicamento controlado. Me dá ou mato. Você está entendendo o nível do vício que chegou? O problema da pessoa? Isso é muito mais comum do que você imagina. Tem pessoas que falsificam o receituário médico para conseguir, não é? Para conseguir mais, porque ficaram viciados naquilo. Porque tratou o sintoma, não o problema. E o problema, muitas vezes, é aqui, ó, emocional. Ou aqui, melhor. Emocional, você aprender a lidar com as dificuldades, com as circunstâncias adversas, você aprender a confiar em Deus, e leva a outros pecados. Geralmente, uma depressão pode se transformar numa síndrome do pânico. Medo. E essa pessoa que eu conheci que não dormia nem com Rivotril mais, porque 10 anos já que tomava Rivotril, 10 anos. E ela tinha uma síndrome do pânico. Gente, é impressionante. O nosso cérebro, olha, o nosso cérebro é uma coisa extraordinária. Gente, é impressionante. Uma vez Josivaldo conversou comigo e contou um exemplo do pai dele, que teve um problema psiquiátrico. O pai do Josivaldo, o Josivaldo da Priscila, que teve com a gente muito tempo aqui. Um pastor, fiel a Deus, o pai dele. Teve um surto psiquiátrico. E aí ele me contando, assim, dava até vontade de rir. Ele me contando aquilo, a gente rindo. Eu digo, não acredito, cara, que aconteceu isso. Disse, pastor, para eu conseguir trazer o meu pai lá da cidade para cá, para Manaus no carro, eu tive que criar uma situação. Porque todo mundo estava perseguindo. Aí eu digo, papai, tá vendo aquela mulher ali, ó? Não, foi assim, pai, é o seguinte, nós vamos entrar no táxi. O senhor tem que ficar silêncio. O senhor não pode falar nada. Não pode descer. Só quando chegar no ponto de parada, porque a gente está sendo perseguido.
Aí o pai dele, meu filho, tá bom. Aí o pai dele chegou no carro, ficou caladinho. Aí no meio da viagem, o pai dele cutucou. Ei, tá vendo aquela mulher aí na frente? Tô. Ela é espiã. Aí cutucou de novo. Tá vendo aquela barriga dela? É de mentira, não tá grávida não. Para você ver o nível que chegou. Olha só que interessante. Hoje, graças a Deus, que eu falei, está bem, está ótimo. Graças a Deus, está bem. Está bem, inclusive o pastor que o ajudou, o pastor Oséias, é um psicólogo que o ajudou no tratamento, até está no Senhor. Tem acho que um mês, 2 meses atrás que ele foi para a glória. O pastor Zé tem até um irmão aqui da igreja que é parente dele, está ali. Foi o que ajudou o pai de Josivaldo a se recuperar desse mal. Aí colocou uma psiquiatra correta, uma psiquiatra que realmente tratava o problema. É isso que eu estou lhe falando. Às vezes faltam bons profissionais assim para ajudar a tratar o problema raiz. Não os problemas secundários. É impressionante como... E não é diabo não, gente. Não é demônio não. A gente vê um problema desse e já pensa, não, isso é espiritual. Colocar a mão na cabeça para orar e para expelir o demônio. Não é. Não é demônio, não tem nada a ver. A nossa mente é um mistério. Nós nem estudamos sequer a metade do que pode ser estudado sobre o cérebro humano. Não estudamos. E pior que depois de tudo que aconteceu com a família da minha esposa, a mãe dela que perdeu o marido, e no ano passado, não é? Foi no ano passado. E todo aquele estresse, e a minha sogra teve um problema seríssimo. E a experiência do Josivaldo me fez lembrar. Primeira coisa que eu fiz, a Jennifer ligou para o Josivaldo. Quem foi que cuidou do teu pai? Aí ele passou o nome do pastor Oséias. Aí ele ligou para o pastor Oséias, ele passou, olha, tem essa psiquiatra aqui que é muito boa, que vocês podem procurá-la. Aí passou o telefone da psiquiatra. Gente, que médica formidável. Que médica formidável, tratou do problema exatamente com o medicamento correto, que não gera dependência, para gerar um equilíbrio, um equilíbrio do humor, para regularizar, e pronto, foi resolvendo. E ali ficou tudo perfeito. E hoje, vocês viram, a sogra que estava no acampamento normal, perfeita, graças a Deus, superou a perda do marido, porque é um choque no início, é um choque. Você vê o seu cônjuge ali internado no hospital, definhando cada vez mais, não podia fazer nada, morre, não morre, morre, não morre, e é uma dor, é um aperto, E Deus dá essas experiências para a gente aprender a lidar com essas situações. Mas foram momentos difíceis que a minha esposa passou até que as coisas melhorassem. E a primeira coisa que diz é espiritual, não é aqui, olha, é psiquiátrico. E nós precisamos aprender a controlar isso aqui. Isso aqui, aprender a controlar isso aqui. Porque se nós não aprendermos a controlar, os problemas vão gerar problemas maiores, gera uma depressão, isso vai se transformando em problemas maiores, síndrome do pânico, E essa pessoa que não dormia, voltando à história dela, ela ficava o seguinte, na casa dela, ela ficava o tempo olhando para a porta de vidro. Ela via pessoas na porta de vidro. O medo era tão grande que fazia ela ver coisa que não existia. Tão grande que era o medo. Ela não conseguia ficar sozinha na casa. Síndrome do pânico. Um problema vai levando a outro problema maior. Então essa é a primeira consequência. Segunda consequência. Tendência ao suicídio. Tendência ao suicídio. Inclusive, está crescendo, cresceu significativamente o número de casos de suicídio. Tanto é que foi criado um dia mundial para o suicídio. Foi ontem. Um dia mundial para o combate do suicídio. Não é o dia para se suicidar não, tá? Dia Mundial do Combate ao Suicídio. A gente, uau, vou nessa. Qual o dia, Foi ontem, eu acho que foi ontem, inclusive, esse dia. Um Dia Mundial para o Combate do Suicídio. Mas por quê? São
pessoas que não aprendem a lidar com as circunstâncias adversas da vida. É por isso, gente. Não lidam, não sabem controlar, não sabem passar por problemas, por tempestades, por problemas difíceis. Eu louvo a Deus pelo equilíbrio da minha esposa, de coração. De coração, eu louvo a Deus. Porque o ano de 2015, para a gente foi muito difícil, para ela principalmente. Momento de mudança no trabalho dela, nos negócios que ela tem responsabilidade naquilo, ano de mudança, ano do mestrado dela que tinha que entregar o mestrado, aí o pai dela ficou doente. Aí ela tinha que dar atenção ao pai porque estava doente e tinha que trabalhar ao mesmo tempo porque ela não é empregada, ela não é funcionária pública, tem que estar lá no negócio para poder andar. E aí se virando nisso tudo, aí o pai morre e tudo mais. Então, ela tinha tudo. Se fosse uma pessoa desequilibrada emocionalmente, tinha tudo para ficar pronto na fossa, depressiva. Aí, depois que o pai morreu, acabou, não. A mãe ficou doente. A minha sogra ficou muito doente com aquilo tudo. E graças a Deus conseguiu se recuperar, mas ficou extremamente doente. E tinha um pane, uns medos de algumas coisas, e minha esposa lá do lado, o tempo todo ajudando, porque a gente entendia que eram situações adversas que precisava de ajuda aqui, nós tínhamos que dar apoio para ela naquele momento. Aí parece que passou tudo, aí eu fico até preocupado, parece que tudo melhorou agora, aí parece que alguma coisa vai acontecer na frente, mas é aprender a controlar os nossos sentimentos. Nós precisamos aprender a controlar nossos sentimentos, senão nós vamos ser reféns das situações, entendeu? Reféns das situações. E o número de suicídio é grande porque as pessoas não estão aprendendo a lidar com as dificuldades, não têm controle dos sentimentos. É por isso. Mas é o resultado que eu falei para você, geração Y, a geração que não é contrariada, a geração que tudo foi dado de mão beijada, entendeu? A geração que não aprende. Então nós temos que mudar, você tem que controlar isso. Eu até pensando, vindo de casa para cá, pensando, eu tenho que ensinar isso nos jovens, para eles se identificarem, se eles estão na geração Y, para eles começarem a mudar a postura, a mudar o caminho, a tomar decisões opostas, decidir de maneira contrária aos sentimentos. Não é porque a sociedade vai levando, a gente não vai na onda, não. A gente pega a onda de Cristo. Porque as pessoas que não prendem esse controle, aí vão ao suicídio. Terceira consequência. Infelicidade e solidão. Infelicidade e solidão. Primeiro, você já viu alguém querer ficar perto de gente depressiva? Encontrei um amigo depressivo, era o que eu queria. Legal. É assim que acontece? Quando você vê aquela pessoa, tem cara de morto. Como é que é a cara do depressivo de morto? E faça aí. Como é que tá? Tô indo. Quando você vê o irmão, você passa para o outro lado. Ninguém gosta, é verdade, ninguém gosta. Aquele irmão no grupo de oração, dá até vontade de perguntar, como é que foi a semana? Aí o líder até, olha, eu vou pular esse cara, vou ter que pular. Como é que foi a semana? Mais ou menos. Toda vez é a mesma coisa. Teu pedido? Sabedoria. Aí dá até vontade, quando você vai pro irmão, você pula, começa com fulano aqui, por favor. Aí alguém, faltou ele. Puxa, que tu lembrou, rapaz. As pessoas não gostam, a gente não gosta, ninguém quer. Agora imagina quando você casa com alguém que é extremamente depressivo, hein? Não passou por problema patológico. Eu não estou falando de problema patológico, porque olha, você tem que ter muita paciência, viu? Muita paciência quando você estiver com a sua esposa, na menopausa.
Quantos já passaram pela menopausa? Quantas estão na menopausa? Ô, cuidado, irmão, eu amo vocês, viu? Eu amo muito vocês da menopausa. Oro por vocês. E às vezes o marido não compreende. A Penélope, esposa do pastor Davi. Penélope, esposa do pastor Davi. Na verdade, a minha esposa acompanhou essas mudanças na mãe dela, a menopausa, todas essas mudanças, e acompanhando, e estudando, e aprendendo, e observando, para tentar ajudar de alguma forma. A Penélope contando que quando a mãe dela passou pela menopausa, ela contando isso para minha esposa, ninguém entendia, a família não entendia. E a família dizia, isso é coisa do diabo. Isso não é coisa de crente maduro não, isso é coisa de criança, eu não acredito. Até que ela passou. E ela disse, Jana, eu estou com os mesmos, na época que ela passou, né? Que ela já passou. E pior que pode durar de 2 a 10 anos. Até 10 anos. Algumas pessoas duram até 10 anos. Os sintomas da menopausa. Não quero causar tristeza em você. Ela disse, Jana, eu estou com os mesmos sintomas da minha mãe. Aí até, pela experiência da mãe dela, a Jana tinha até uma endocrinologista muito boa na cidade, que a Jana levava a mãe dela com frequência lá. Aí até indicou para ela, foi com ela, levou ela lá para conhecer. Foi quando ela começou ela descobriu o que era e começou a cuidar, né, a tratar um pouco melhor. Porque tem gente que não compreende. Então isso aí, gente, é patológico, tá? É patológico. Patológico, nós temos que, na verdade, ter paciência uns com os outros. Até o irmão que não é patológico, você vai ajudar a sair daquilo. Né? Você vai tentar ajudar a tirar daquilo. O patológico, principalmente, você vai ajudá-lo a melhorar, a poder superar. Nesses períodos que a minha esposa ficou em casa, imagina, confinada. Não podia sair. Até desengordei 3 quilos. Não vi nada. Aí eu chegava com, e aí, tudo bem? Levava um presentinho. Aí eu agradecimento lá no grupo Sempre agradeço meu esposo por estar tendo paciência comigo, mas é um dever meu. Não estou fazendo nada mais que a minha obrigação. Então você, marido, é a sua obrigação, paciência. Mas pastor, está demorando muito, é porque você não aprendeu ainda a lidar com a menopausa da sua esposa. Você ainda não amou a altura. Quando você amar a altura, Deus vai passar a menopausa. Porque os dois aprenderam, né? Paciência. Você tem que ter paciência. Nós precisamos ajudar uns aos outros nesse sentido. Para nós terminarmos, vamos falar agora o 1.4. 1.4, tá? Como superarmos a depressão. Aí nós vamos tentar falar disso em 10 minutos. Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu vou iniciar. Então, 1.4, como vencer? Letra A. Decida mudar. Primeiro é essa é a letra A. Decida mudar. Primeiro você tem que reconhecer que você é pessoa depressiva. Tem que reconhecer que é uma pessoa depressiva. Ninguém muda sem reconhecer que precisa mudar, tá? Começa por aí. Para você participar dos Alcoólicos Anônimos, primeiro você precisa reconhecer que é um alcoólatra. Se você não reconhece que é um alcoólatra, eles não começam o tratamento com você. Então, para você conseguir vencer a depressão, primeiro, entenda, você tem que se identificar, você tem que reconhecer, olha, eu tenho tendências depressivas, eu passo por um momento depressivo, preciso vencer isso aí. Aí sim, decida mudar. Irmãos, é nós temos que tomar as rédeas. Nós temos que tomar as rédeas. É nós que vamos controlar, é nós que vamos agir. É nós que temos que dominar nossas emoções, os nossos sentimentos. Não é o contrário, não é a emoção nos dominar, não, nós vamos dominar. Olha o Salmo 118. Abra aí, Salmo 118. Eu quero compartilhar um versículo desse Salmo com você.
Olha o que ele fala. Olha o que o salmista fala nesse Salmo 118, verso 5. Versículo 5. Diz assim: na minha aflição, eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou da angústia. Em vez de você ficar nos cantos, chorando na fossa, clame ao Senhor. É essa a decisão. Pastor, eu decidi mudar, mas você continua caído, jogado na cama. Você continua ali no canto, na autocomiseração. Você continua do mesmo jeito? Não, nós decidimos mudar quando também nós mudamos de atitudes. É mudar também de atitude. Então comece a clamar a Deus, comece a memorizar mais versículos sobre alegria. Não adianta você ler os salmos de lamentação, tá? Minha alma está angustiada, e você vai falar, a minha também. Pelo amor de Deus. Porque está assim tão batido, a minha alma também. Não, você não vai ler esse salmo de 3, não, pelo amor de Deus, tá? Versículo de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, lá em Neemias. Aí vai lá para Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Novamente eu digo, alegrai-vos no Senhor. A alegria, ela é incircunstancial. Ou seja, não depende de situação. Coloca um sorrisão. Gente, quando a gente faz isso aqui, ó. Faça aí. Ficou até mais bonito você, ó. Teve gente que não teve jeito mesmo, ó. Quando você faz isso aqui, você mexe uma média de 20 e poucos músculos, pelo menos isso. Sabe o que acontece? Gente, isso funciona. Eu já fiz isso. Minha esposa já fez isso. Isso funciona. Impressionante. Quando você faz isso aqui, o seu cérebro recebe uma informação, mesmo sem entender. Está tudo bem. Mesmo sem estar, está tudo bem. É impressionante. Faça o teste que você vê. Você vê no dia que a gente é triste, começa a sorrir, você vê que vai passar tristeza. Porque quando você vai estar tudo bem, o cérebro recebe informação, aí libera o hormônio da alegria. Libera aquele hormônio, aí pronto. Entre eles tem a ocitocina, aí você fica mais alegre, aí passa. E essa é a dica número 2, letra B. A dica letra B, seja mais positivo e menos negativo. Mais positivo e menos negativo. Então, em vez de chorar, cante mais. Sorria mais. Aí quando você estiver ali olhando, né, aquele seu irmão triste, aí você, sorria, meu bem. Você lembra dessa música? Do teu tempo, né? Tu lembra? Aí começa a cantar, sorriso, entendeu? Sorriso. Porque você vê, gente, a cara de mula é muito feio. A cara de mula, como é que é a cara de mula? É feio, pelo amor de Deus. Aí você tira essa cara de mula, bota um sorriso, bota um sorriso. E é impressionante como isso muda tudo, muda. É impressionante. Em vez de você ficar, olha, mesmo triste, coloca um sorriso. Aí você, em vez de aquele desgraçado, eu vou pegar ele. Coloca o sorriso no rosto. Isso é ser mais positivo e menos negativo. Quem canta, tem até aquele ditado, quem canta seus males espanta, né? Mas quem canta de alegria, não é aquele canto fúnebre. Vá com Deus. Como é que é essa música aí? Vamos lá, vai lá, Leia, que tu conhece.
você botar coisa mais alegre. Não adianta você colocar aquela música triste, que é música de funeral. É pior. Coloca a música que você fica... Daqui a pouco você está alegre. Daqui a pouco você está andando assim na rua. Pronto. Tem uma cena que eu decorei quando eu tinha 13 para 14 anos de idade. Eu fui morar numa cidade, aí eu fiz amizade com os coleguinhas. Aí, vem aqui beber água em casa. Aí quando eu cheguei lá, estava aquela jovem sentada na cadeira de balanço, com prantos, aquela música do Valdir Soriano. Aí eu, o que foi que houve, cara? É que o namorado deixou ela. Aí estava na fossa, não, coloca música de alegria. Deixou você, graças a Deus, vá com Deus, vá com Deus. Combina não. Mais alegria, isso é ser mais positivo. O problema é que nós somos negativos. Já percebeu? Você vê a água pela metade, copo, olha como a gente é negativo. A gente vê pela metade, está acabando. Em vez de não, ainda tem metade. Ainda tem 2 dedos. Nós somos negativos por natureza. Isso é um problema do ser humano devido ao pecado que nós temos que controlar. Tarefa para você. Decore 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios 9, 27. Essa é a primeira tarefa. A segunda, você vai identificar os sentimentos associados à depressão, desses que eu dei a lista, que de vez em quando estão presentes na sua vida. Identifique qual desses sentimentos associados à depressão que passam com regularidade, uma vez ou outra, você passa por eles. Identifique isso. Identificar os sentimentos associados à depressão que estão presentes ou ficam um momento ou outro na sua vida. Pronto. Que Deus abençoe. A gente se fala mais tarde. E semana que vem a gente termina essa aula. Que Deus abençoe a todos nós. Até mais tarde. Tua palavra é a verdade.